eu acho que o que a gente está falando dá um gancho excelente para a gente puxar isso. Uhum. Que é, por que colou tanto? Por que esse modo de vida ressentido, essa visão de mundo ressentida, colou na cabeça das pessoas? Por que essa visão de mundo conferiu, de fato, uma tal proeminência que a gente lida até hoje de figuras religiosas como os padres e os pastores? Qual que é o segredo da eficácia dessa visão de mundo? A gente vai dizer, bem, nesse estado de ressentimento, onde as pessoas estão em intenso sofrimento, com sentimento de impotência, por que o suicídio não é uma opção? E é colocado da maneira mais crua possível. E isso está lá no Genealogia da Moral. E ele vai dizer, bem, a visão de mundo cristã entra aí para compor, para dar razões, para segurar essas pessoas em vida, de algum modo. Para fornecer conforto existencial. E o Nietzsche vai dizer, bem, esse foi o ideal que vingou porque ele conseguiu fornecer um sentido para o sofrimento das pessoas. Conseguiu mostrar que, enfim, por que se sofria, o que fazer com esse sofrimento, e em quem a gente retalha, né? Por que a gente está sofrendo? Que a gente deve buscar se vingar desse sentimento todo de impotência que a gente está sentindo? Então, a visão de mundo cristã fornece todos esses elementos. Só que ela fornece individualizando o problema. Que ela diz, bem, por que se sofre em vida? Porque você pecou, porque você divergiu das regras de Deus. Então, se tem um culpado de você estar sofrendo em vida, de você estar sentindo esse sentimento de impotência todo, é você próprio. Então, você é o pecador. Você deve retalhar em você mesmo. Você deve se autoflagelar com a culpa e com outros métodos ascéticos. E ao mesmo tempo, se diz o que você deve fazer para você não sofrer tanto mais. Aderir à visão de mundo cristã. E aí o Nietzsche vai descrevendo também na genealogia, eu não vou reconstruir tudo aqui, mas como que essa visão de mundo também permitia modos de escoar esse sentimento ruim, esse sentimento lúgubre do ressentimento. Como que as pessoas podiam driblar ele. Só para citar um, o Nietzsche vai dizer que os sacerdotes organizavam rebanhos. E as pessoas quase se perdiam dentro desses rebanhos. Elas se identificavam de uma tal maneira que tornavam os objetivos do rebanho seus objetivos e elas apagavam a sua individualidade. Com a compaixão, elas também deixavam seus interesses de lado, a sua individualidade de lado e colocavam o outro em evidência. A alegria para o outro é o grande mandamento moral, no final das contas, né? Se torna o grande mandamento moral. Então, tá aí É, um dos modos de você lidar com esse enfado, com esse sentimento de impotência. surgiu uma questão. Então, pro Nietzsche, é, seria, tipo, seria contrário a uma moral que o Nietzsche propõe você ser ressentido? Se não for, o Nietzsche propõe alguma forma de escoar o ressentimento? Então, e agora eu já entro quase que no último dos efeitos da genealogia, que justamente vai pendendo para esse lado. Mas durante a genealogia, o Nietzsche constrói uma oposição entre a moralidade cristã e a moralidade senhorial. E ele vai dizer, com a moralidade senhorial, ele vai mostrar com a moralidade senhorial, que é possível a gente viver uma vida não ressentida. Que é possível a gente imaginar modos de vida éticos e tudo mais que passem ao largo disso. E há pessoas que talvez não sejam ressentidas nesse nível, que sejam menos propícias a isso, que podem viver de outros modos que não o que a moralidade cristã prescreve. E o Nietzsche é um pouco ambíguo se ele está condenando em absoluto o ressentimento no final das contas, porque tem muitas passagens onde ele vai dizer que para algumas pessoas é necessário que elas tenham essa visão falsificada de mundo mesmo, que elas tenham essa visão reconfortante de mundo, porque é isso que permite elas continuarem vivendo de algum modo. E ele vai dizer, bem, para essas pessoas eu não tenho nada para dizer. Quero dizer para as pessoas que talvez estão buscando uma alternativa, que, enfim, não se dão bem ou não se sentem afeitas ao vocabulário cristão, à visão de mundo cristão. Entendi. Então ele deixa a gente ver uma alternativa. É possível, foi possível no passado, é possível ainda hoje em dia a gente pensar modos diferentes de a gente estruturar a nossa vida.